Então, irmãos, sem perseverança não dá para ser crente, né? Tem que perseverar. Você tem certeza que aquilo é a vontade de Deus, né? Tem que perseverar, tem que insistir, né? É aquilo que eu sempre falo, irmãos. Olha, 1 quilo de palha, você compra um caminhão de palha com pouco dinheiro, mas também não serve para nada. Você vai o quê com palha, né? Você comprar, 200 gramas de ouro é uma luta, viu? Você precisa, né? Tudo que é bom, que é certo, que é valioso, dá trabalho, tem que perseverar, tem que, né? Louvado seja Deus, né? E antes da palavra, a respeito do nós jejuamos, né? A primeira vez que nós jejuamos nessa igreja, para a igreja crescer numericamente, né? Poxa, parece que agora que ela deu uma crescida, o pastor pediu para jejuar numericamente, e antes, né, o pastor sempre pedia para a gente crescer espiritualmente, amar uns aos outros. Aí que eu falei, poxa, eu acho que o alicerce já está mais ou menos, então agora já que o alicerce está mais ou menos bom, vamos levantar essa casa, vamos, né, que possa crescer mais, porque eu acho que a igreja está com uma base, né, aí boa, né? Então nós fizemos o jejum para crescer. Obviamente, espiritualmente também, maturidade e tal, mas para crescer a igreja e para batizar o povo que tem na igreja, que tem uma meia dúzia, uns 7, 8 aí que não são batizados, né? E nós marcamos, já que é para a igreja crescer, nós marcamos esse batismo para julho, para que até lá entre mais gente, se entrar mais gente logo, ainda dá tempo de batizar nesse próximo batismo, né? Mas é o seguinte, nós oramos para isso, mas nós temos que continuar em oração, irmão. Irmãos, a oração, ela é poderosa. O poder da oração é um negócio fenomenal, né? O poder da oração é um negócio fenomenal, né? Nós começamos essa igreja aqui, eu, a Carol e 2 casais, num lugar totalmente deserto, numa casa, né? Algo totalmente improvável, né? Mas todo dia de manhã cedinho eu saía de lá e vinha para a igreja, que não era aqui na época, né? Vinha para a casinha onde a gente fazia a igreja, vinha orar 2, 3 horas por dia, todo dia, né? Todo dia. Oração, irmãos. O crente precisa ter perseverança, o crente precisa ser humilde, o crente precisa um monte de coisa, mas o que leva você a ser humilde, a ser perseverante, a ter um mínimo de humildade, porque humilde mesmo é só Jesus Cristo, né? Mas ter um mínimo, né? Menos soberba, né? Irmãos, é leitura da Bíblia, oração e congregar. Congregar, né? A Bíblia diz que nós temos que congregar, né? E hoje, a mensagem de hoje é a última parte sobre o inferno. Ainda estamos nesse, né? Não estamos nesse inferno, porque nós não estamos, né? Nós estamos na bênção, mas a palavra é, ainda estamos na pregação do inferno, né? É a última hoje. E os irmãos sabem, a gente tem pregado mais sobre livros, né? Estudando o livro, né? Mas esses últimos dias eu acabei preparando umas mensagens assim, mais temáticas, né? Mas nós já vamos voltar para o livro logo, daqui uns 15 dias nós vamos voltar a ministrar o livro, e vai ser o livro de Jonas. Nós vamos ministrar estudar o livro de Jonas. Mas hoje nós vamos entender essa última parte aqui sobre o inferno, né? E, irmãos, quero dar uma introdução aqui. Quando eu me converti, ou melhor, quando eu não era crente, e eu creio que a grande maioria dos pais, não são todos, mas a grande maioria, bons pais, eles também pensam assim, mesmo não sendo crente. O que o pai pensa? Trabalhar, para dar um conforto para o filho, para dar, né, se possível, uma casa, um carro, sei lá, ou sei lá, se possível deixar uma herança, né? Isso é errado? Lógico que não. Inclusive a Bíblia diz que, né, os que servem ao Senhor com integridade, eles vão deixar herança aos seus filhos,
né? Não vão deixar dívida, eles vão deixar herança. E aí está falando da herança no sentido natural. E eu sempre pensei assim, né? Enquanto eu não era crente. Mas depois que eu me converti, eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus do céu, eu fiz tudo errado. Eu tinha que pregar para eles a palavra de Deus. Eu tinha que falar para eles a respeito do inferno. Que adianta eu dar um restaurante para eles, dar uma casa, dar um carro, e se eles forem para o inferno, né? E eu comecei a ficar, né, desesperado, preocupado, não, porque quando você tem Deus, você está, mas eu comecei a ficar meio, né, atento. Falei, mas gente, e agora? Como é que faz? E se eles não converterem? Eu não ensinei essas coisas para eles enquanto eles eram pequenos, né? E o pastor Rodrigo já era grandinho, já tinha uns 12 anos, você sabe como é que é, né? Quando são pequeno é fácil te ensinar, depois que está maiorzinho, né? Então eu tinha essa preocupação. Falei, puxa vida, acho que eu não dei uma boa educação, me preocupei só em ganhar dinheiro. E além de não dar uma boa educação, não falei do evangelho, não preguei para eles, eu tinha que ter pregado. Porque de que vai adiantar restaurante de riqueza, dar herança para eles se eles forem para o inferno? Né? E a gente pensando bem, isso é muito sério, porque nós não podemos brincar com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são muito sérias, irmãos. É muito sério, porque o inferno ele existe, ele é terrível, e muitos vão para lá. Né? E segundo a Bíblia, quem não frequenta uma igreja, com raras exceções, vai para o inferno. Quem não se arrepende dos seus pecados, vai para o inferno. Quando eu digo quem não frequenta uma igreja, com raras exceções, porque o ladrão da cruz não frequentou a igreja, ele se arrependeu e morreu na hora, então ele foi para o céu, né? Uma senhorinha lá que de repente não tem ninguém que leva ela, ou é um deficiente, alguma coisa, mas se converteu, tem um coração para Deus, nasceu de novo, não pode ir na igreja, ninguém leva, depende de alguém, ele vai para o céu. Mas fora isso, são raras exceções, fora isso, quem não congrega, quem não frequenta a igreja, vai para o inferno. Né? E eu quando me converti, né, eu pensava, gente, né, como é que vai ser isso agora? E aí foi ouvindo a palavra, a palavra vai gerando fé, você vai aprendendo, fala, não, Deus vai fazer a obra, né? Porque você veja bem, o mesmo que eu ministrei, aqui a gente ministra a mesma palavra que ministra de manhã, a gente ministra à noite. O mesmo que eu falei de manhã é o que eu estou tentando falar aqui agora, né? E então eu estava dando exemplo, né? Até eu vi esses dias aí na internet, né? Que se você, né, alguém muito rico, poderoso, sei lá, o Deus, dissesse para você, amanhã de manhã, 7 horas da manhã, vai ser depositado na sua conta 50 milhões de dólares. Só que tem uma condição, meio-dia você vai morrer. Alguém de vocês aceitaria esse depósito aí de 50 milhões? Tenho certeza absoluta que nenhum de vocês aceitariam. E por quê? Por qual motivo você não aceitaria? Porque a sua vida não tem preço. Ela é o bem mais precioso que você tem. Olha, até mesmo filho, pai, irmão, entendeu? Pastor, não é mais valioso que a sua vida. A sua vida é o bem mais precioso que você tem. Você não pode colocar ela em risco. Entendeu? E eu sei que muitas pessoas, né, não deixam o carro para fora de jeito nenhum. Eu sou uma delas. Eu não deixo o carro para fora porque o meu lugar, a minha rua é bem tranquila, mas sei lá, vai que roubem, né? Não posso deixar para fora. Entendeu? Se roubar o meu carro, tudo bem, não vou morrer por causa disso e tal, mas vai trazer uma tribulação aí para mim, né? É importante o meu carro, vale bastante, custou dinheiro, então tem que cuidar bem dele. Está errado. Você põe um carro para dentro para não roubar, está errado? Não está errado, está certo. Você cuida bem do seu carro porque ele é valioso, ele tem valor, deu trabalho para cuidar. E sua casa, você cuida bem da sua casa porque custou caro, você sabe o preço que custou. E a sua vida, quanto que custa? A sua vida, o seu carro tem que cuidar bem dele, a sua casa tem que cuidar bem dele, e a sua vida você pode colocar em risco?
A sua vida você pode colocar em risco, distante do Senhor, não ir na igreja, não buscar o Senhor, sendo que o inferno existe, né? Sendo que o inferno existe, ele é terrível, e muitos vão para lá, entendeu? Então nós não podemos colocar a nossa vida em risco. Nós temos que buscar o Senhor com seriedade, com intensidade. A igreja não é lugar para brincar, entendeu? Não é lugar né? Muito raramente eu faço até uma gracinha aqui, uma piadinha assim. Não tem pecado nisso não, irmão. Mas vou falar um negócio para você. Eu, como piadista, daria talvez um bom pastor, né? Porque tá ruim. Mas não é que eu não sou bom nisso, não. É que não é certo ficar de brincadeira. Alguma coisinha, dá uma descontraidinha, uma vez ou outra, pai, não precisa também aqui, sério para parecer santo, sabe? Porque tem gente que é assim, né? Põe um paletó, uma gravata, nada contra, obviamente, o paletó, a gravata. Mas põe um paletó, uma gravata, parece um robô, para se parecer santo. Não precisa ser assim também, não. Tem espaço para dar uma descontraídazinha, mas aqui não é brincadeira, isso aqui não é circo. Isso aqui não é circo. Entendeu? Isso é coisa séria. Nós estamos lidando com vidas, né? E eu digo o seguinte, tem um pastor reformado, que eu não me lembro o nome dele, que ele disse assim, uma frase parecida com isso: jamais, ele falando para alguém, eu acho para um pastor, que jamais ele deveria se rebaixar a ponto de ser um rei, porque para um pastor ser um rei é rebaixar de cargo muito, porque a função de pastor ela é muito mais importante do que a do rei. Seria, no caso, o presidente, mais ou menos algo similar aqui. Seria o presidente. Jamais deixar de ser pastor para ser presidente da república. Jamais, jamais. Porque se for um pastor de verdade, deixar de ser pastor para ser o presidente da república, né, seria rebaixar de cargo em muitos graus. Muitos. Entendeu? Porque aqui nós salvamos vidas. Entendeu? Nós salvamos almas. Entendeu? Né? E um bom administrador, ele pode até salvar a vida física, mas não a alma. Nós salvamos almas. E o homem, ele é eterno, né? E é por isso que muitos vão, né, para o inferno sofrer eternamente, porque o homem, ele é eterno, seja ele crente ou seja ele ímpio. O homem não é como os animais, né? Ele, né, vai um dia prestar conta diante de Deus. Primeiro princípio de hoje aqui, o ponto 5 aqui, né? Um dia todos irão prestar contas diante de Deus. Apocalipse 20, 12 a 15. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Conforme o que se achava escrito nos livros. Quais são esses livros? Um deles é a Bíblia, e o outro é o livro da sua vida. É a sua história de vida, é o que você fez. O que você fez não vai ser olhado só nele para ver o que é bom, ele vai ser comparado com esse outro livro que é a Bíblia. Você pode ter feito coisas maravilhosas, mas se a Bíblia não bate com o que a Bíblia pede, para Deus não serve, né? Para Deus não serve. Então, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos, e nele o que estava. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pastor, nós vamos ser julgados pelas obras então? Nós não. Quem vai ser julgado pelas obras vai ser o ímpio, vai ser aquele que não frequenta a igreja, aquele que não ama a Deus, aquele que não se arrepende. Esse será julgado pelas obras, e aquele que for julgado pelas obras, todos eles irão para o inferno, porque nenhum conseguirá a salvação pelas obras. Nenhum. Todos irão para o inferno, né? Aqueles que não amam a Deus. E quem são aqueles que está escrito no livro da vida?
né? São aqueles que se arrependem, são os escolhidos de Deus antes da fundação do mundo, mas são aqueles que se arrependem, são aqueles que buscam a Deus, são aqueles que escolhem a Deus. Escolhem. Você vai dizer, nossa, mas isso aí parece que não é da doutrina reformada, né? Porque é Deus que nos escolhe, sim, com certeza absoluta. Se você está morto, como é que você vai escolher a Deus? Um morto não pode escolher a Deus. É lógico que é Deus que nos escolhe primeiro, mas nós também temos que escolher a Deus. Porque Deus é soberano, mas nós somos responsáveis pelos nossos pecados. E eu vou dizer uma coisa a você: você não tem que escolher a Deus há 30 anos atrás, como eu escolhi há 30 anos atrás, e ficar, está tudo resolvido. Não, você tem que escolher a Deus todo dia. Todo dia. Não é que você tem que escolher a Deus todo dia, porque você tem que ser salvo todo dia, porque você perdeu a salvação, o outro vai buscá-la de novo. Não, não. A salvação é garantida se o seu nome está escrito no livro da vida, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você está salvo, a salvação não se perde. Mas quem é salvo busca a Deus todos os dias da sua vida. Quem é salvo se arrepende de todos os dias, um de maneira mais intensa, outro de maneira menos, mas esse que é o dever de um salvo, é se arrepender todos os dias, é viver uma vida de arrependimento. Quantas vezes nós falhamos, mesmo sendo cristão? Deus pagou os nossos pecados lá na cruz, de quando você era ímpio, e pagou os pecados também de quando você é crente. Mas o dever do cristão é se arrepender dos seus pecados, levantar a cabeça e continuar em frente, né? É reconhecer os seus erros, né? E muitas vezes nós olhamos para o erro dos outros para poder sustentar os nossos erros, né? Para poder pecar e ficar em paz, né? E como é que é? O mundo que geralmente faz isso, mas só que o diabo é tão astuto que muitas vezes ele nos engana, e o crente cai nessa armadilha também, entendeu? Não, você fica olhando o padrão do outro ali, não, porque ele está errado, porque ele fez errado, porque o fulano errou comigo, porque o ciclano errou comigo, então eu também posso errar. Mas o nosso padrão não é o fulano, o ciclano, nosso padrão é Jesus Cristo de Nazaré, e ele, né, o padrão dele é arrependei-vos todos os dias, independente, né, do que tiver certo, estiver errado, amar a Deus, amar os nossos irmãos, né? E uma coisa que eu sempre digo para os irmãos: cristianismo não é um conjunto de regrinhas, embora obviamente tem regra, todo lugar tem regra, você vai para a escola tem regra, hoje em dia está tudo bagunçado, tem algum lugar que não tem muito, mas pelo menos deveria ter, uma escola deveria ter regra, um trabalho deveria ter regra, a igreja tem regra, não é só um conjunto de regrinhas, né? Cristianismo, entendeu? Cristianismo é amar a Deus e amar os irmãos, entendeu? Nesses dois mandamentos se resume todos os outros. E olha o que diz o nosso segundo princípio aqui, é o ponto 6 aqui. O homem não será salvo pelas obras, mas ele será condenado pela falta delas. Prestou atenção? O homem não será condenado, não será salvo pelas obras, mas será condenado pela falta delas. Pastor, isso não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O ladrão da cruz, ele foi salvo pela fé. Ele não teve obras. Ele foi salvo pela fé. Então a salvação é a fé, não é pelas obras. Mas quando nós temos... Mas ele não teve obras porque não deu tempo. Porque se desse tempo, quem é salvo tem obras. Quem é salvo, ele pode até cair, mas nunca ficará prostrado. E quais são as obras? Quando eu falo em obras, irmão, eu não estou me referindo a dar cesta básica, embora isso, em alguns momentos, pode ser que seja considerado como uma obra também, entendeu? Dependendo da motivação, dependendo para quem você vai dar, né? Não deixa de ser uma obra também. Mas quando eu falo em obra, é vida de arrependimento, isso que é a verdadeira obra, mudança de vida, transformação de vida, cair e não ficar prostrado, essa que é a verdadeira transformação de vida, essa que é a verdadeira obra que Deus espera de nós, uma vida de arrependimento. A fé, irmãos, e as obras,
Elas são inseparáveis. Não tem como separar uma coisa da outra. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Eu não amo a Deus, eu não amo os irmãos para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu amo a Deus e amo os irmãos. Já que a questão da minha salvação já está garantida, já está resolvida, eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, eu não me arrependo dos meus pecados para ser salvo. Eu me arrependo dos meus pecados porque eu sou salvo. Porque eu sou salvo, eu me arrependo dos meus pecados. A igreja não salva ninguém, mas a igreja é o lugar onde os salvos se reúnem. A igreja é o lugar onde os salvos se encontram, onde os salvos se reúnem. Lá no livro de Tiago, a Bíblia diz que a fé foi consumada pelas obras. Abraão é o pai da fé, mas quando ele decidiu obedecer e subiu o monte para sacrificar Isaac, ali a sua fé foi consumada, né? Ali a sua fé foi consumada. Eu digo que uma mulher cristã, uma prostituta, ela pode se vestir como uma mulher cristã, mas uma mulher cristã não pode se vestir como uma prostituta. E olha o que diz aqui Mateus 25, 41, 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, e sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, e achando-me enfermo e preso, fostes ver-me. Perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, sempre que deixaste de fazer a um dos mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmãos, naquele primeiro texto, o julgamento pelas obras ali, o contexto era diferente. O contexto ali estava sendo o julgamento dos ímpios. Aqui não. Aqui é um julgamento, não é dos ímpios. É para separar o crente do ímpio. Lá o ímpio já estava separado. Era um julgamento só para ímpio. Aqui é para separar um do outro. E como é que ele faz para separar um do outro? Ele observa as obras. Ah, então está sendo salvo pelas obras. É pelas obras que você sabe quem tem fé. É pelas obras que você sabe quem tem fé. Né? Você já ouviu muito essa história que normalmente deveria ser só o ímpio que deveria falar isso, mas hoje está na moda no meio evangélico. Ah, o exterior não... Ah, não importa que eu estou vestindo, o que eu estou fazendo, o que importa é o coração. Irmão, pelo que você veste, pelo que você fala, e pelo que você, jeito que você anda, o que você faz, escancara o seu coração, mostra o que está no coração. Mostra o que está no coração. A roupa mostra o que está no coração. Vínhamos eu e Dona Carol há muitos anos. Vínhamos de carro na igreja, vindo para o culto. Estávamos quase chegando aqui na igreja. Aí de longe assim nós vimos uma família vindo quase que em direção à igreja. Falamos: deve ser do nosso aprisco. Falei para a Carol: deve ser do nosso aprisco. Mas estava bem longe. Dava para ver a silhueta assim que era uma família, né? Um homem, uma mulher, umas criançadas, uns adolescentes, dava para ver pela silhueta. Conforme foi chegando, deve ser do nosso aprisco, brinquei com a Dona Carol. Quando foi chegando mais perto, que deu para ver os detalhes, falei: não é do nosso aprisco. Por quê? A saia parecia um cinto. Na nossa igreja não tem. Não tem gente com essa roupa, não. Não tem gente com esse coração. O coração é diferente. Entendeu? Então, esse negócio de que, né, a aparência não vale, nesse caso vale sim. É óbvio que Jesus falou, né, para o profeta Samuel, quando foi escolher Davi, que ele não olha pela aparência, ele olha o coração. Ele sim, ele pode olhar o coração, né? Aí nesse sentido sim, os irmãos de Davi, bonitão, grande, forte, né, escolheu lá o menorzinho. Então, nesse sentido sim, mas não é no sentido que o povo fala por aí.
Continuando o texto. Que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, não te assistimos. Então responderá, em verdade vos digo, sempre que o deixaste de fazer a um desses meus pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmãos, eu já não sou mais um menino, entendeu? E a gente começa a ficar meio cansado, fisicamente, muitas vezes, entendeu? Mentalmente, muitas vezes. Quando alguém pede um socorro, eu não tenho coragem de dizer não. A gente arruma forças onde não tem forças, entendeu? Porque quando a gente ama Deus, a gente quer servir a Deus, a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer honrar a Deus, glorificar o seu nome, porque Ele nos salvou do inferno. Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor. Próximo princípio. Uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Apocalipse 20:15. Se alguém não for achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Lucas 10:17-20. Ontem estávamos na oração, a gente tem oração. Aliás, quem quiser participar, dia de segunda-feira lá na casa do Rodrigo Avarenga, e dia de quinta-feira na casa do Davi, da Dani, né? Davi leu um texto lá, né? E rapidinho ali a abertura da oração, foi uma palavra tão forte, tão poderosa, né? Palavrinha de 5, 10 minutos, né? E ele falou que no Velho Testamento, no tempo dos apóstolos, ali tinha mais milagre. Que o nosso Deus, Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo um Deus de milagre, né? Mas naquele tempo os milagres eram mais extraordinários, mais exteriores, assim, para a gente ver, porque naquele tempo não tinha ainda a palavra, não tinha a Bíblia, não tinha o cano não estava completo, e o homem também não tinha o Espírito Santo como morada, entendeu? Hoje, o maior milagre é a palavra. Hoje, o maior milagre está aqui. É a palavra. Hoje nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo em nós como morada. Então Deus continua fazendo milagre, mas não é mais o tempo todo. Não podemos mais viver de milagre. O maior milagre nosso está aqui, é a palavra, é a salvação, né? Olha o que diz esse texto, olha o que diz o texto, Lucas 10:17-20. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quer dizer, Jesus concordou com ele que os demônios estavam caindo por terra, estavam se submetendo. Mas aí olha o que Jesus fala: eis vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aí vem o versículo 20, né? Então, quando ele diz, aí vem o versículo, quando ele diz que é bom explicar isso aqui. Tem gente que quer traduzir tudo o que a Bíblia diz, tudo para dentro do culto. Nem tudo o que a Bíblia diz é para trazer para dentro do culto. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte: as pessoas acham que a gente tem que expulsar demônio, que a gente tem que fazer coisas dentro da igreja. Mas a mesma Bíblia, a Bíblia diz que o culto tem que ter ordem e decência. Então Deus ordena que o culto tenha ordem e decência, depois vai mandar demônio aqui para atrapalhar o culto? Como é que seria mais ou menos isso? Então eu acho que isso não é assim que Deus trabalha. Pode até aparecer uma pessoa, acontecer de uma pessoa ficar endemoniada na igreja, pode, mas digo que seria uma exceção das exceções. Aí eu teria que levar esse cidadão lá para um quartinho lá, e alguns obreiros, eu fico lá, deixo um obreiro aqui, mas o culto tem que continuar. Nem demônio, nem pessoa, nem homem nenhum pode atrapalhar o culto, atrapalhar a palavra, porque a palavra é a coisa mais importante que existe. A palavra é vida, a palavra é que salva, a palavra que nos dá vida, entendeu? E olha o que diz o texto, eu vou ler de novo o texto, Então regressaram os 70. Então isso aqui é um texto, está falando para, se foram evangelizar, tem escorpião?
aqui dentro da igreja, pode até acontecer, mas serpentes. Tem aqui dentro? Não tem. Eles iam evangelizar, eles iam atravessar a mata, eles iam, né? Então é um texto de evangelismo, entendeu? De evangelismo. Mas aí, olha, vamos ler o texto de novo. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Alegrai-vos porque você foi salvo pelo Senhor, você foi salvo do inferno. É isso que deve ser a verdadeira alegria. Ele não disse que está errado expulsar o demônio, ele não disse que está errado eles chegarem alegres, porque ele disse: sim, está certo, mas alegrai-vos mais ainda, por quê? Porque o vosso nome está escrito no céu, porque vocês estão salvos, porque a palavra entrou no seu coração, porque você se livrou do inferno, porque Deus te salvou do inferno. Essa que deve ser a verdadeira alegria, essa que deve ser a nossa verdadeira motivação. E a palavra vale mais do que qualquer coisa. Um anjo, se aparecesse um anjo aqui, eu teria um grande problema, porque eu teria que discernir de que parte vem esse anjo. Se ele vem do inferno, ou se ele vem do céu, se ele vem da parte de Deus, ou se ele vem da parte do diabo. Esse anjo aí, ele é do céu ou ele é do diabo? Eu teria que discernir, eu teria um problema sério. Mas a palavra de Deus não precisa perguntar de quem é. Ela é a palavra de Deus, vem de Deus. Então ela é a fonte de vida, ela é a fonte de salvação, ela é a coisa mais importante que nós temos. Por isso nós precisamos estudar a palavra. Porque se você não conhece a palavra, a Bíblia diz que aqueles que não conhecem a Deus vão todos para o inferno. E conhecer a Deus, como é que você faz para conhecer a Deus? Só tem um jeito, através da palavra. Obviamente, se você... O ladrão não chegou a conhecer tanto a Deus, né? Mas porque não deu tempo. É o que eu falei, por isso a salvação é pela graça. Mas se você foi salvo, agora você tem que buscar. Se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, você se arrependeu dos seus pecados, você é filho de Deus, você não vai mais perder a salvação, mas você vai amar Ele, porque Ele é bom, porque Ele é o seu Pai, assim como o Pai natural, assim como a família natural. Não respeitar, vai continuar sendo seu pai, vai continuar sendo sua mãe, mas se você respeitar, você vai respeitar, porque é o seu pai, porque é a sua mãe. Números 16:31. Aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra se abriu debaixo deles, abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos lhe pertenciam, desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Toda Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, que diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Desceu fogo procedente do Senhor e matou todos. E por quê? E os outros que viram isso temeram ao Senhor. Então Deus, Ele é um Deus de amor, sim, mas esse é só um atributo de Deus. Ele também é fogo consumidor. Ele dá vida, mas Ele também mata. Deuteronômio fala: eu mato, eu firo e eu faço viver. Entendeu? Então, quem matou a humanidade toda e salvou só Noé, matou criança, matou tudo, foi Deus. Quem matou aquele povo eu sei que a palavra matou é forte, a gente costuma usar um eufemismo, uma palavra mais suave, mas muitas vezes esse é que é o problema do cristianismo de hoje. Estão usando tanto eufemismo, tanta palavra mais suave, está distorcendo totalmente o evangelho. Totalmente o evangelho. Tem hora que sabe o que acontece? Você tem que falar, você vai falar com a criança, você tem que falar para ele da maneira correta, você tem que falar para ele com todas as letras, e não uma vez só, você tem que falar 2, 3 e repetir para que ele possa entender. E muitas vezes no sentido espiritual nós somos tão crianças que se a palavra não for clara, não for objetiva, Deus mata, Deus é fogo consumidor, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Tenha temor, tenha juízo, pense, não deixe a sua vida em risco. Eu estava ouvindo lá um videozinho, o cara ele roubou, ladrão, foi preso. Aí o juiz perguntou para ele: você roubou? Sim. Por que você roubou? Roubei para comprar droga.
Aí o juiz falou assim: eu vou te fazer uma pergunta. Você roubar um celular, roubar uma senhora indefesa, roubar uma pessoa distraída para comprar a droga, não seria mais fácil você ir logo lá na boca e roubar logo a droga? Sabe o que o rapaz falou? Sabe o que o rapaz falou? Assim, não, lá se eles me pegarem, eles me matam. Aí o juiz falou: aqui você rouba a senhorinha porque você sabe que você vai ficar impune, né? Você acertou. Você vai ficar impune, porque segundo a lei, o roubo seu, eu sou obrigado a te soltar. Não posso te prender. Entendeu? Então, irmãos, Deus é um Deus que pune sim. Né? Pune sim. Quanto mais rápido a gente se arrepende, quanto mais sincero for o nosso arrependimento, menos será a consequência. Quanto mais nós endurecermos o coração, maior será a consequência, porque Deus pune. Pune. Agora tem uma diferença. Os ímpios, muitas vezes, Deus não pune aqui, porque eles vão pagar até o último centavo lá no inferno. Mas você que é crente, que nasceu de novo, se você não se arrepender, se você não buscar Deus, Ele vai te punir aqui mesmo, porque você não vai para o inferno, então Ele vai te punir aqui mesmo. Agora o ímpio, muitas vezes, ele mata, ele rouba, e você vê ele de boa, e parece que é até injusto, parece que é injusto eu ser crente. Que vantagem eu tenho ser crente? Eu sou crente, usando uma palavra bem popular, eu sou crente, eu só me lasco, e o ímpio parece que se dá bem. Ele se dá bem por enquanto, porque o juízo virá, o dia que virá, lá no inferno ele vai pagar tudo. Como você não vai para o inferno, a consequência vai vir nesse mundo mesmo, se você viver no pecado. Lucas 16, 28 a 31. Porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre vós, dentre os mortos, for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quem quer ver anjo, quem quer ver ressuscitar um morto, quem quer ver essas coisas para poder se converter, é porque é incrédulo. As pessoas vão para o inferno, porque nós temos que crer pela fé, sem ver. Entendeu? Não precisa de ver anjo. Se fosse preciso ver anjo, Deus enviava os anjos. Mas o anjo, entendeu? Que muitas vezes Deus envia para nós, é anjo, ser humano mesmo, de carne e osso. É de carne e osso. Entendeu? Isso aqui é a parábola do rico e do Lázaro, né? Que o rico foi para o inferno. Depois ele falou: mas eu tenho mais 5 irmãos, manda alguém lá. Abraão falou: não. Se eles não ouviram os profetas, isso é, em outras palavras, se não ouviu o pastor Rodrigo, se não ouviu o pastor Valmir, se não ouviu o Davi falando, se não ouvir a palavra do GG, você não vai, nem que apareça um anjo, não vai converter. Quantos homens viram Jesus em carne e osso e não converteram? Verdade ou não é? Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. E aí vem Corazim e Betsaida, ali, cidades perto de Cafarnaum, que era meio que caminho ali, passagem de Jesus. Então Jesus passava muito por ali, pregava muito por ali e fez muitos milagres por ali. Então, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles teriam se arrependido, com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor. Aqui está claro que não está se referindo a sofrimento para esse mundo, é o dia do juízo. No dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma, olha, Sodoma e Gomorra, hein?
se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje, né? Digo-vos, porém, que em menos rigor haverá no dia do juízo. Aqui está falando do juízo, irmão, né? Não está falando de sofrimento aqui na terra. No dia do juízo é para quem vai para o inferno, né? No dia do juízo para com a terra de Sodoma, do que haverá mais rigor no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, né? Digo-vos, porém, que menos rigor haverá. Perdão, li tudo errado, a pontuação deu tudo errado. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, né? Então, irmãos, isso aí, né? Eu creio que, né, o inferno não é igual para todos, né? Mas nós temos que trazer isso para aqui para a terra. Vale também aqui para a terra também, né? Vale para enquanto nós estamos aqui também, né? Quanto maior for o nosso conhecimento, mais rápido nós deveríamos, né, nos arrepender, né? E a consequência do pecado de Davi, né, ela foi grande, porque o adultério é grave? Não é que não seja grave, mas 90% da consequência que aconteceu no pecado de Davi, você pode ter certeza, não foi por causa do adultério, foi por ele não ter se arrependido. Ele demorou, segundo estudiosos, ele demorou 7, 8 meses para se arrepender. E mesmo assim ele só se arrependeu quando o profeta veio e contou a história da ovelhinha. Entendeu? Caim e Abel. O que aconteceu com Caim e Abel? Não. Caim matou Abel. E por que a vida de Caim foi amaldiçoada para sempre? Porque ele matou Abel. Matar o seu irmão é grave? É gravíssimo. Mas ele cometeu o pecado mais grave, não foi matar o seu irmão. Muitos não observam isso. O pecado mais grave foi quando, né, Deus chegou lá no jardim e perguntou para ele: onde está o seu irmão? O que ele falou? Não sei. Ele não confessou. Não confessou e ainda mentiu para não confessar. Entendeu? Não confessou, né? Por isso que Deus possa quebrantar os nossos corações, né? Quebrantar os nossos corações. Possamos ter um coração quebrantado, entendeu? Para nos arrepender. Porque não é só uma questão de ir para o céu e ir para o inferno, é uma questão que Deus nos ama e nos levou do inferno, Ele morreu por nós. É uma questão que temos que amar, entendeu? Tem coisas que, independente do que vai acontecer, independente, é o certo a ser feito. É o certo a ser feito. Primeiro que é o certo a ser feito, e segundo que se nós não fizer o certo, vai ter consequência. E para aqueles que não se arrependem dos seus pecados, de jeito nenhum, é o inferno. Mas para nós que somos salvos, Deus nos livrou do inferno. Mas tem muitas outras coisas aqui nesse mundo que Ele nos livrou, não livrou não. Tem muitas coisas aqui que nós vamos passar. E tem uma certa medida de sofrimento que ela faz parte da nossa vida, irmãos. Não tem como fugir, não tem para onde correr. Ela faz parte, é para o nosso crescimento. Mas tem uma certa medida de sofrimento que a gente que procura, que a gente pode evitar. Vamos ficar de pé. Eu sei que é palavra dura falar sobre o inferno, mas sabe quem mais falou sobre o inferno? Jesus. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno.